Vocês estão me ouvindo? Com fone? Olá! Todo mundo me ouvindo com fone, gente? Fala aí pra mim. Fala nisso, o fone tá tudo errado. Peraí. A pessoa aqui, né, não sabe direito e esquerdo. Vamos lá. Hoje nós vamos receber na nossa live. São 30 dias de live com 30 mulheres diferentes e 30 minutos. Então, nós estamos esperando... Ah, a Fernanda Ock acabou de entrar, só estou aguardando ela aqui. Opa, opa. Ah, ela aqui. Essa live vai ser meio-dia e meio e espero que tenha uma convidada também super especial. Bom, vou ser rápida aqui, tá? Boa Olá! noite! Boa noite, Fernanda Ock. Quanto prazer receber você. Como é importante esse momento, sabia? Como é Gratidão importante. vocês de me receberem. Gratidão também. Você foi assim, você é uma inspiração e você foi uma das pessoas que acreditou que no dia que eu cheguei, falei, vamos fazer 3 palestras, uma no Rio, outra em Londres, outra em Lisboa, e você topou, veio para minha casa, fomos juntas para Londres. E assim, eu quero começar esse novo momento falando da mulher como um todo, sem clichê, sem essa coisa do empreendedorismo apenas, porque nós somos muito mais. Eu quero deixar a palavra com você. Quem não conhece, a nossa querida Fernanda Ock, né? Eu vou falar um pouquinho. Psicóloga, mestre, especialista na Sociedade Brasileira de Psicanálise, coach, docente pós-graduada pela Unisp, é isso? São Paulo? Docente da pós-graduação da Da UniSSD. psicanálise. Isso, Isso, de psicanálise. São Paulo. Porque, na verdade, Isso. assim, ela é de São Paulo, gente, mas ela foi cair e morar na minha cidade do coração, da minha cidade, Niterói, Uhum. não é? Então, um Sim, estou aqui em pouquinho. Niterói. Escritora, conferencista e palestrante. Gente, essa mulher é incrível palestrando. Quem, assim, teve a oportunidade já de assistir sabe. Então, assim, vamos falar sobre a mulher. Fernanda Ock, a live é sua. Eu vou colocar aqui, são 30 minutos de live, vou colocar para despertar daqui a pouquinho. Então, vamos começar, que nós queremos te ouvir. Vou colocar aqui para despertar daqui a 30 minutos. Vamos lá. Primeiro, Catarina, é um prazer fazer parte, né, disso. Acho que desde o início, não só das palestras de Londres, né, a gente sentou para traçar o Conexão e foi uma alegria ver esse projeto assim para tantas mulheres e que está decolando. Então, acho que a gente planta e as sementes vão se multiplicando. Então, é uma alegria estar aqui com vocês. E a Catarina me deu um desafio, né, de falar em 25 minutos sobre como a mulher lidar com todas as demandas de ser mulher. Então, eu vou tentar correr aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Então, eu fui procurar o que quer dizer demanda. E eu achei 4 definições no dicionário. Manifestação de um desejo, pedido, exigência e procurar alguma coisa. Então, eu queria começar com a primeira definição, que fala manifestação de um desejo, pedido e exigência. E nós mulheres, a gente já pula para a terceira coisa, a gente já se exige. A gente nem pensa qual que é o meu desejo de ser mulher, né? Isso fica sempre ali na última gaveta, nos nossos desejos de mulher. A gente quase não escuta quais são os pedidos do outro, a gente já vai logo para a exigência. A mulher, ela tem cada vez mais tido mais exigências, né? Filhos, trabalho, casamento, relacionamento, quantas coisas que a gente carrega nesse ser mulher. E uma exigência muito grande da gente ser perfeita em todas as coisas. Então, tenho conversado com inúmeras mulheres que se sentem sobrecarregadas, sempre cansadas e achando que nunca é suficiente. Não estou dando conta, é o que eu mais escuto as mulheres falarem. E aí eu fico pensando, mas de quem é essa conta? Porque a gente não tem nem talvez aberto para escutar quais são os pedidos para nós. A gente já escuta tudo isso como uma exigência e talvez sejamos nós que estamos exigindo tudo isso de nós. Aí eu me lembrei de uma história. Na mitologia grega, existem 3 tipos de personagens.
os deuses, os heróis e os humanos. Os heróis são filhos de deuses com humanos. Então, eles têm mais força, eles têm mais potências, mas, ao mesmo tempo, eles têm limites. Então, nós mulheres, nós temos muita força. Nós conseguimos acordar de madrugada, a gente está aqui mexendo o carrinho com o pé, mexendo o arroz no fogão, falando no celular. Então, a gente faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. A gente vai dando conta das coisas, mas a gente vai dando conta a qualquer custo. E eu tenho essa frase, né? Qualquer custo custa muito. Então, embora a gente dê conta, a gente começa a brigar com a nossa parte humana. Quantas de nós passamos uma semana inteira com dor de cabeça? Desculpa, qual é a frase? A qualquer custo custa muito. Luísa, anota que vai ser a frase da semana da Conexão Mulher Empreendedora. Obrigada, pode continuar. Vão ter várias frases hoje, Catarina. Então tá bom. Luísa, anota aí as frases. Luísa, anota aí. Isso aí, anota aí. Então, a gente carrega uma sobrecarga justamente porque a gente dá conta e aí a nossa força se vira contra nós. A nossa força que podia nos impulsionar, que podia de fato usar como potência a nosso favor, ela começa a nos massacrar, porque a gente começa a se escravizar, a ter que só ser boa e ser boa em todas as coisas. Isso não é possível. Eu costumo dizer que foco não é querer uma coisa só, mas uma coisa de cada vez. Aí, Luísa, outra frase. Então, o foco não é querer uma coisa só, mas uma coisa de cada vez. Impossível a mulher querer uma coisa só. A gente tem várias importâncias dentro de nós, mas uma coisa de cada vez. E sempre a gente está aqui preocupada com o que a gente tinha que estar fazendo lá. Então, se eu estou no meu trabalho, eu estou culpada que eu não estou com meu filho. Se eu estou com meu filho, eu estou pensando no que eu não vou dar conta no trabalho. E aí não me sobra tempo para viver as minhas coisas. Eu dei um curso esse fim de semana que era sobre a formação da personalidade. E a gente estuda que o bebê ele começa a achar quem ele é a partir das sensações que ele tem. Então, o que ele vai sentindo, ele acha que ele é. Então, se ele tem uma sensação de angústia, de tristeza, ele vai ficando, achando que ele está sendo aquilo. Depois a gente vai crescendo e conforme aquilo que a criança vai fazendo, ela acha que ela é. Então, se é uma criança que ela faz um desenho e a mãe gosta, aplaude, ela acha que ela é muito boa, então ela vai querer fazer mais desenho. Então, a criança vai ser sempre pautada por aquilo que ela está fazendo. Até a gente poder chegar na adolescência e a gente começar a se questionar quem a gente é. Quem de fato eu sou? E eu penso que a gente está num momento em que o feminino... Ih, peraí, gente. Peraí, eu sumi, peraí. Voltou. Você sumiu. Ai, voltei. Aí. A pessoa... Vai, continua. Não, falei, continua. Tá bom. Continua. Então, existe uma coisa importante. Quando a gente está num momento nosso inicial, imaturo, a mulher, muitas vezes, ela foi pautada pelas sensações dela. Depois ela foi crescendo e ela ficou muito pautada nos afazeres. Então, ela era o que ela fazia. E a gente ficou muito tempo, muito tarefeira, para sentir que a gente era boa para fazer alguma coisa. E não focamos no importante. Quantas vezes você chega para ficar com seu filho e você só fala, escovou o dente, fez tarefa, arrumou o quarto. A gente só foca na tarefa. E aí para você ser uma boa esposa, você tem que deixar a casa arrumada, você tem que cuidar da roupa, você tem que fazer compra. E às vezes não é isso, nem o pedido do filho, nem o pedido do marido, nem o pedido do chefe, às vezes. Muitas vezes o que o filho quer é que você sente e brinque com ele. Ou que o marido quer não é que você não tenha louça em cima da pia, mas que você sente para assistir um filme, que você possa trocar coisas. Muitas vezes a gente ficou focada na tarefa e esquecendo de ser quem a gente era. Eu encontro mulheres que elas falam, Fernanda, eu nem sei mais do que eu gosto, porque eu sempre fiz tanto pelos outros que eu me perdi de mim. Se a gente ficar focada nos afazeres, na tarefa, a gente vai ficar sempre sendo focada só no que a gente é útil e não no que a gente é de fato. E eu penso que a gente está num momento da adolescência do feminino. A gente já conseguiu nascer, a gente já conseguiu ir para o mercado de trabalho, para a política, a gente tem voz. Hoje eu toco reuniões com presidentes de empresa, com diretores de empresa. Então a gente já conseguiu entrar no mercado de trabalho, a gente já conseguiu um lugar, uma voz. Mas eu penso que é o momento da adolescência, porque é um momento que a gente às vezes se sente grande demais e fala, eu toco tudo, não preciso de ninguém. E ao mesmo tempo, muitas vezes a gente se sente pequenininha e fala,
não vou dar conta, tá muito pesado. Mas a adolescência também é um período importante, como eu falei, porque é um período que a gente vai se questionar sobre a nossa identidade, quem eu sou, para onde eu quero ir. As palestras desse ano que eu fiz foram o tema principal era mulheres de propósito, para que a gente possa escolher ser quem a gente é intencionalmente, porque de propósito é intencional, e propósito quer dizer para quê? Para que eu faço o que eu faço? Para que eu sou o que eu sou? E a gente buscar na nossa essência quem nós somos. E acho que esse é o momento da gente começar a se perguntar quem eu sou. O que é importante para mim? Porque senão a gente vai ficar fazendo 1 milhão de exigências para nós, que às vezes não é nem o pedido do outro, e muito menos a primeira definição de demanda, que é qual é o desejo de ser? Qual é o desejo que você tem para você? Sabe quando você era pequenininho e você pensava, nossa, eu quero ser isso quando crescer? Ouvi uma pergunta ontem, acho que até foi no Fantástico que eles fizeram uma pergunta assim, o que você deixou de ser quando você cresceu? E eu achei tão importante essa pergunta, assim. O que você, mulher, você que está assistindo essa live, deixou de ser quando você cresceu? E quantas de nós, mulheres, deixamos de ser nós mesmas? Tem uma história que eu sei que a Catarina gosta muito, de um rabino, que ele estava quase morrendo, e aí ele faz um gemido, vem pessoas em volta dele e falam, rabino, o que aconteceu? Ele fala, tô com medo. Medo de quê? E ele, você é o rabino? Ele fala, tô com medo porque se eu morrer e Deus me perguntar por que eu não fui Gandhi, não levei a paz como Gandhi, eu vou responder, é fácil, porque eu não era Gandhi. E por que você não ajudou os pobres como Teresa de Calcutá? É fácil, é porque eu não sou Teresa de Calcutá. Mas se Deus me perguntar, Rabino, por que você não foi você? O que eu vou responder? Então, acho que essa é a questão que a gente mais deve fazer. E se eu não estou sendo eu? Muitas vezes, quando a gente não sabe quem a gente fica buscando saber o que o outro deseja que eu seja. A gente fica buscando cumprir as exigências que a gente acha que é de perfeição. E essa é a grande mentira que o mundo contou para nós, que a gente tinha que ser perfeita. E a gente fica brigando com a nossa força. A força é boa, mas não é força a qualquer custo. A nossa força precisa ser usada a nosso favor. E a gente pode manejar isso. Então, eu sempre, logo que eu mudei para o Rio, eu tinha muito tempo livre, então eu cozinhava muito, eu gosto de cozinhar. Sempre fiz coisas deliciosas, mas hoje minha agenda tá cheia e às vezes eu tenho que me virar nos 30, porque eu chego em casa e acho que eu tenho que dar um jeito para fazer a janta. E aí, o meu marido me propôs para Fernanda, vamos dividir. Tá? E eu falei, ótimo, de segunda e quarta eu faço a janta, terça e quinta você que faz, sexta a gente come fora. Então, eu tinha estabelecido uma exigência para mim que nem era um pedido dele. Já que eu vi que ele gostava da comida e eu gosto de fazer, e de repente aquilo estava me sobrecarregando, porque eu transformei algo bom meu em uma exigência. E nem era o pedido do outro, nem era importante para o outro. Então, como eu posso também escutar, saber qual é o meu desejo? E aí, isso não quer dizer que eu não vou ouvir mais nada, nem ninguém, porque daí a gente fica que nem o adolescente, né? Não preciso de nada, nem ninguém, não importa nada que o outro fala, quero fazer tudo contra. E não é isso que é o ser inteiro, maduro da mulher. A gente não quer não ouvir o que os outros esperam de nós, mas a gente quer saber se a gente pode cumprir, porque talvez nem caiba isso com o que eu sou. O outro pode desejar que eu seja coisas que eu não sou, e aí eu vou ter que falar, desculpa, eu sou humana e isso eu não sou. Então, a gente pode fazer concessões, não ser concessões. A gente pode fazer exercícios, eu acho que a gente faz. A Catarina estava me pedindo essa live há um tempão. Né? E eu falei, Catarina, eu não posso nesse dia, não posso nesse dia, não posso nesse dia. E aí eu falei, não é que eu não quero fazer, eu não consigo, eu sou humana, estou cheia de eventos. E ela falou, que dia você pode? Porque ela respeitou a minha humanidade. Então, quando a gente pode fazer as pazes com essa nossa fome, é que a gente vai, de fato, poder ser inteira. Que eu acho que é a nossa maior necessidade hoje. Ser inteira, tá? Com a nossa cabeça, onde os nossos pés estão. Eu tenho uma amiga que ela me escreveu faz um tempo e ela me disse que ela estava morrendo de vontade de comer churros. E aí ela falou para o marido dela, era um domingo, que ela queria comer churros e ele foi levá-la para comer churros. E eles não achavam lugar, até que muito longe eles acharam um carrinho de churros e ele falou, desce e pega, porque não tinha lugar para parar. E aí ela me escreve, desce e pega. Eu tava sonhando com a gente sentado,
se lambuzando, comendo churros. Meu marido fala, desce e pega. Eu falei, não quero mais comer churros. E aí ela me escreve, será que eu vou ter que morrer de fome para sempre? Né? E aí eu disse para ela, primeira coisa, o seu marido é engenheiro. Você tem que falar exatamente o que você quer. Você falou churros, ele te deu churros. Então, acho que essa é uma coisa importante. Nós, mulheres, a gente quer que o outro adivinhe o que está dentro de nós. A gente não consegue pedir. Mas ela me falou uma coisa muito importante com essa palavra, né? Vou ter que morrer sempre de fome. E aí eu fiquei pensando e escrevi para ela, é uma escolha nossa, morrer de fome ou com fome. Morrer de fome quer dizer que a gente vai deixar a nossa fome nos matar. Então, essa nossa vontade de fazer tudo nos matar, igual morrer de câncer. A gente vai deixar essa nossa vontade de que a gente tem mesmo, uma ânsia demais, a gente tem incômodo de deixar a casa tem que estar arrumada, a comida tem que estar boa, o filho tem que estar bem, a gente tem um monte de fome mesmo. Então, ou a gente deixa isso matar a gente, e aí a gente vai ficar sempre sobrecarregada, se diminuindo, ou a gente vai poder morrer com fome. Desculpa, mas... Desculpa, eu tenho que te parar. Olha só, tem gente assim, todo mundo tá falando muito bem, mas a Luísa, minha nora, né? Namorada do meu filho, que é seu cliente, né? Seu querido. Olha o que ela escreve. Minha sogra que me perdoe, mas meu namorado faz igual. Não tô aguentando isso, gente. Ai, gente, muito bom. Então, olha, temos 15 minutos. Temos 15 minutos. Tô caminhando. Tô caminhando. Então, é nossa escolha morrer de fome e deixar com que a nossa ânsia por mais nos destrua, né? Morrer de fome ou com fome. Fazer as pazes com essa nossa sede demais. Saber que a gente não vai conseguir tudo. Porque tudo é impossível. Eu escrevi um post hoje falando isso. A ansiedade, ela existe por a gente querer controlar o incontrolável. Então, é importante a gente fazer as pazes com a nossa fome. Tá bom, eu queria que a casa tivesse um brinco, eu queria dar conta do meu trabalho, eu queria fazer toda a tarefa com meu filho, eu queria sair... Mas, viu, você queria tudo isso, mas o que disso é possível? E como é que você faz as pazes com o seu possível, com o seu tamanho? Eu apoio, viu, Poli? Você viu, né? Ela falou que live comigo tem que ser 1 hora, Catarina. A Catarina tá me brecando aqui, gente. Eu não tenho dúvida, gente. Eu vou conseguir. Então, acho que essa é a grande questão nossa. Como a gente pode fazer as pazes com a nossa fome? E saber que a gente não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Então, isso que a gente conta, que a gente consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo, a ciência já mostra. A gente não tem multiatenção. A gente tem atenção fragmentada. Então, o que a gente consegue é juntar rápido as partezinhas. Mas aquilo que você estava fazendo falhou no outro lado. Você tem uma brecha. A gente não consegue dar conta de tudo e não tem que conseguir. Porque os heróis são heróis não porque eles fazem tudo, mas porque eles conseguem fazer uma dinâmica entre a força e o limite. Limite não precisa ser algo ruim. Limite pode ser o nosso contorno. Como a gente pode dar um contorno possível para aquilo que a gente carrega, sem que a gente precise se lesionar com tudo isso. Você vai querer fazer muitas coisas, mas tudo não é possível. Como eu posso estar inteira aqui? Então, quando eu chego em casa, às vezes eu desligo o celular porque eu vou ficar agora com meu marido. Quando eu estou fazendo a comida, eu estou inteira fazendo comida. Mas a hora que eu desliguei o fogão, eu estou inteira fazendo um projeto. Agora que eu estou com o meu paciente, eu estou inteira com o meu paciente. Como nós podemos estar inteira naquilo que nós fazemos? Porque nós vamos fazer muitas coisas, sim, mas inteira. Enquanto a gente estiver fragmentada, a gente sempre vai ter essa sensação de impotência, de ansiedade. E as exigências vão nos sobrecarregar. Então, eu acho que a primeira coisa é voltar para essa manifestação do desejo. Qual é o desejo que eu tenho? O que eu quero ser de fato? Depois, como é que eu posso escutar os pedidos? Como eu posso escutar como um pedido? E nunca colocar alguém como exigência. E aí já vou para a última história. Essa semana eu estava indo para São Paulo e eu eu sentei do lado de uma senhora no avião e ela estava me contando que ela está aposentada e que o sonho dela de aposentadoria era ela ter um dia que ela pudesse fazer o que ela quisesse. Ela falou, eu já estou aposentada há 3 anos e eu não tenho um dia que eu fiz o que eu queria.
Eu sempre estou atendendo os outros, sempre estou fazendo as coisas pelos outros, eu me encho de coisa. Eu trabalhava e eu era uma escrava feliz, ela disse, né? Eu tinha 3 empregos, eu era uma escrava feliz, porque eu gostava do que eu fazia. Mas hoje eu estou sempre sobrecarregada, eu não consigo falar não para as coisas. E aí eu disse para ela, vou chamá-la de Maria, eu disse, sabe, dona Maria, eu acho que a senhora acabou de falar uma coisa muito importante. Você acreditou que para ser feliz você tinha que ser escrava. Você disse, eu era uma escrava feliz. O que a senhora não sabe é ser dona. Hoje você continua escrava, você só trocou de chefe. Antes o seu chefe era o seu chefe do trabalho. Agora não é o chefe do trabalho. Agora quem se apresenta você coloca como chefe. Como é que você pode ser dona da sua vida? Como é que você pode ser dona da sua história? Ela levou um susto a hora que eu disse isso. E ela falou, bingo, Fernandinha, onde é que é o seu consultório? Mas foi uma brincadeira, mas a importância, né, do que é dessa conversa, porque ela me alertou para algo que a gente faz. Muitas vezes a gente não é dona da nossa vida, não é dona do nosso tempo, não é dona da nossa agenda. A gente fica trocando de chefe. Mas quando que a gente não é dona? Quando a gente não sabe de fato o que a gente quer. Quando a gente não sabe de fato o que a gente é. Existe uma teoria que chama pareamento neuronal, que fala que você vai ficar mais parecido com as 5 pessoas que você mais convive, porque trocamos prótons e elétrons. Então, a nossa célula ela vai ficar com um formato, por causa dessa troca de elétron das pessoas que você está perto. E aí tem gente já falando, uau, ai meu Deus, né? Que toda vez que eu falo isso numa palestra, as pessoas já fazem aquela cara assim, preciso me afastar de fulano ou ciclano. Mas a gente é só verdadeiro que a gente precisa se afastar se a gente estiver na zona de dependência. Isso significa que tudo que o outro fizer, você vai virar aquilo. Se você é um saco vazio e colocar em terra, você vira um saco de terra. Se você é um saco vazio e colocar em cocô, você vai virar um saco de cocô. Se você é um saco vazio e colocar em ouro, você vai virar um saco de ouro. Mas isso significa que você vai ser dependente do que as outras pessoas vão olhar e do que a vida vai colocar em você. Se você, de fato, for um saco cheio de você, é você que vai influenciar o outro. Então, se você está na zona de dependência... Alô? Oi, voltou, pode falar. Você está na zona de dependência, pode ir. Se você estiver na zona de influência, então você vai influenciar. Sabe essa pessoa que você falou, puxa, eu preciso me afastar porque não quero ficar parecida com ela? Você deve começar a se perguntar o que eu tenho que fazer para ela ficar mais parecida comigo, para eu levar isso para ela. Mas para isso a gente tem que estar cheia de nós, a gente tem que estar tomando posse, sendo dona de nós, da nossa vida, dos nossos desejos. Muitas vezes, então, quando a gente não sabe para onde ir, aonde qualquer pessoa apontar, você vai. Se você não sabe o que você deve fazer, qualquer exigência que vier vai virar seu chefe. Então, o segredo é a gente poder ser dona de nós mesmos. A minha pergunta para cada uma de nós é: você está na sua agenda? Às vezes a nossa agenda, a gente coloca coisas para todas as pessoas, mas a gente não está na nossa agenda. Eu falo, cabe na agenda o que cabe na nossa cabeça. Se você não está cabendo na sua cabeça, você não vai caber na agenda. Se não está tendo espaço para pensar em nós, na nossa cabeça, não vai caber na agenda. Então, eu faço muitas coisas, mas eu também estou na minha agenda. Eu tenho o meu horário que eu gosto de fazer parte de um grupo de pesquisa na UFRJ e isso está na minha agenda, é sagrado. Então, eu não tenho tempo para um monte de coisa, mas eu tenho que ter tempo para aquilo que é importante para mim. Essa é uma pergunta necessária para nós que estamos pensando quem nós somos e para onde vamos. O que é importante para você? Importante, a palavra importante vem da palavra importar, que quer dizer pôr para dentro. O que você tem carregado dentro de você? Senão a gente vai ficar muito tarefeira, correndo atrás das coisas. Quantas vezes a gente fica fazendo lista do que fazer? Não é? A gente fica no nosso do list. Tem umas... Tem uma pesquisa que fizeram com senhoras inglesas e perguntaram para elas como é que elas se sentiriam se elas fossem jovens agora, de novo. E muitas delas falam,
às vezes eu penso que seria incrível porque é uma vida de liberdade, de possibilidade, mas às vezes eu fico com muito medo, porque ao invés disso eu tenho visto mulheres que estão com uma pressão de ser perfeita, pressão de nunca errar, pressão de ter que dar conta de tudo. E aí elas começam a dizer que se elas pudessem voltar, elas não fariam lista do que fazer. Elas fariam uma lista do que não fazer. Elas, ao invés de ficar preocupada que eu tenho que acordar cedo amanhã, eu ficaria um pouco mais no beijo de boa noite do meu filho. Eu dançaria um pouco mais no salão antes que minhas pernas não me sustentassem. Eu estaria um pouco mais atenta às coisas que me fazem me sentir mais eu. Porque a palavra, no fim das contas, não é fazer, é ser. Então, se a gente está aqui pensando nas demandas de ser mulher, a gente precisa pensar antes do que nós temos que fazer, em quem nós queremos ser. Porque aí a gente vai poder escutar as demandas de fato que reverberam dentro de nós e que nos constroem para que a gente possa ser mais a gente mesmo. Então eu queria ir finalizando essa live para que a gente pudesse fazer essa parada, que não é nada simples. É muito mais fácil fazer do que a gente parar para pensar em quem a gente é, em quem a gente gostaria de ser. É muito mais fácil a gente encher nossa agenda de coisas e sentir que a gente está sendo útil, do que de fato a gente parar para nós e pensar como eu estou crescendo, o que eu estou me tornando. A nossa humanidade não tem aprendido sobre isso. A gente tem planos econômicos, a gente tem planos de carreira, mas a gente não tem plano de qual humano eu quero ser. Eu estava num avião, eu falo que o meu laboratório de trabalho é metrô e avião, que é a hora que eu estou tranquila e fico observando. Então eu estava numa outra viagem de avião e eu sentei do lado de um senhor e a gente estava conversando sobre psicanálise. E ele me perguntou, e qual é o ideal de ser humano? Eu me assustei com essa palavra, né, com essa pergunta. Eu nunca tinha pensado nela formulada dessa forma, de qual o ideal de ser humano. E eu respondi para ele que eu achava que o ideal de ser humano seriam pessoas reais e inteiras. Como a gente tem ficado nos últimos tempos fragmentadas, a gente buscando ser irreal, buscando uma perfeição que muitas vezes é até exacerbada e exigida do Instagram, das vidas sociais, mas como a gente pode ser real, gente real que lava roupa e pendura roupa. Outro dia uma senhora me ligou, ela falou, o que você tá fazendo? Eu falei, tô pendurando roupa. E ela falou, você pendura roupa? Eu falei, sim, lá, penduro, cozinho, sou gente, né? E isso não me faz nada menos, ao contrário. Eu gosto de fazer isso. Esse é o momento que eu tô vivendo o cheiro da roupa. Como a gente pode ser cada pedacinho do que a gente é, sem precisar excluir nenhuma parte, mas um pedacinho de cada vez. Um pedacinho de cada vez. Sendo dona de quem a gente é e podendo pensar como a gente pode crescer, sendo pessoas reais, inteiras. Reais que às vezes a gente não vai conseguir fazer tudo. Ontem eu tive 3 eventos nesse fim de semana e eu cheguei cansadíssima, eu sentei no sofá e meu marido foi para a cozinha preparar alguns aperitivos. Tudo que eu queria e que a mulher perfeita seria levantar e já estar com os preparativos todos ali e eu servi, mas não era isso que eu era ontem. Ontem eu estava mega cansada. Eu falei, posso ficar aqui no sofá e você me servir? Porque é isso que eu estou precisando hoje. Amanhã vai ser eu, né? Hoje quem fez a janta sou eu. Então a gente pode entregar um pouquinho por vez e a gente pedir para o outro também é capacitá-lo. Hoje eu atendo muitas crianças que não se sentem competentes para tocar a vida porque sempre foram as mães que fizeram no lugar deles. Então a gente também pedir para o outro é tornar o outro importante, é capacitar o outro. Como a gente pode então se sentir inteira? Também para promover o outro inteiro. Como é que eu não fico culpada de ir trabalhar? O que você quer contar para o teu filho? Que ele deve fazer uma coisa só na vida, que ele deve ficar em casa na vida só fazendo coisas para você. Então, quando você fala, a mamãe vai trabalhar porque eu faço coisas incríveis lá e o mundo está esperando essa coisa incrível que eu tenho, você também está contando para ele que ele vai crescer e fazer coisas incríveis e voltar ainda melhor para te contar sobre tudo isso. Não que a gente vai ser só uma parte, mas que a gente vai inteira fazendo coisas maravilhosas. E aí a gente não vai se sentir culpado, porque a culpa é uma condenação de uma perfeição que não existe.
Isso não quer dizer que a gente não vai errar. Errar tem a ver com a nossa fábrica de conserto, da nossa humanidade, com o nosso limite. Quando os heróis que a gente conversou no início, eles cometem uma desmedida, eles têm uma híbris, que é uma punição. Então, todas as punições que nós temos, a culpa, o cansaço, essa dor de cabeça, a sobrecarga, isso tudo vem das nossas desmedidas. Quando a gente perde a medida de quem a gente vai ser cobrado pela vida. Então, como a gente pode carregar a nossa medida do nosso tamanho? E para finalizar, então, essa live eu quero retomar alguns pontos para que a gente se lembre. Tem um monte de gente entrando agora, vocês vão pegar aí a essência da nossa conversa. Como realizar, como dar conta das demandas de ser mulher. A primeira coisa é a gente poder se perguntar quem eu quero ser. Porque o que é ser mulher? O que é ser mulher? Às vezes a gente está colocando num pedestal algo que é para ser real, natural. Ser mulher é ser eu. Então, qual é o meu desejo de ser? Porque quando eu pensar o que eu quero ser, eu vou começar a criar, a procurar coisas que possam me alimentar e me fazer crescer para chegar a ser eu. Eu tenho um grande empresário que eu presto consultoria e eu disse para ele: o que mais te ajudou na sua personalidade a chegar onde você chegou? E ele me disse: a minha disciplina para me tornar o que eu queria ser. Então, não estamos prontas. Não estamos prontas. Mas como a gente pode buscar aquilo que a gente quer ser? Mas, Fernanda, eu não tenho tempo para isso. E aí, a segunda coisa que a gente falou, às vezes a gente não tem tempo para isso porque a gente não está na agenda. Porque a gente transformou tudo numa exigência de perfeição. E aí a gente esqueceu de se colocar na nossa agenda. Porque a gente não aceitou que a gente tem limite. Que a gente tem força sim, que a gente consegue fazer as coisas sim. Mas que fazer tudo a qualquer custo custa muito. E às vezes custa deixar de ser a gente. Então, como é que a gente pode ser o melhor de nós? O melhor de nós, mas o melhor do hoje. Amanhã, quando eu tiver condição para ser melhor, eu vou fazer melhor ainda. Hoje é esse o meu melhor. Amanhã eu espero que eu seja melhor ainda. E no outro dia, melhor ainda. Cada dia com condições melhores. Se a gente já amputa hoje com um peso muito maior, a gente vai ter uma sobrecarga e não vamos conseguir aproveitar e ser tudo que a gente é. Eu costumo pensar que é como um exercício na academia. Se a gente carrega peso, a gente está se fortalecendo e a gente está crescendo. Então, não quer dizer que a vida vai ser simples, vai ser fácil, que a gente vai deixar de carregar peso. Mas se a gente carrega peso maior do que a nossa capacidade, ele nos lesiona e aí não é um exercício que nos ajuda a crescer. Pelo contrário, ele nos impede de nos exercitar e crescer. Então, se a gente está carregando um peso alto demais, isso está lesionando quem a gente está deixando de ser a gente. Então, ser dona de nós, dona da nossa vida, perguntar quem a gente quer ser, estar na agenda e aí escutar os pedidos. Às vezes, o que o seu filho espera de você, o que ele queria de você, não é que nenhum brinquedo tivesse no chão. Às vezes, ele queria que você brincasse com ele. Ou até mais simples, às vezes ele gosta de pôr a mesa junto com você. Às vezes o que seu marido queria não é que tivesse tudo perfeito, mas que você saísse para passear, ou que você perguntasse como foi o dia. Às vezes o que seu chefe espera de você é que você esteja mais feliz e motivada no trabalho. A gente não sabe, a gente tem que parar de adivinhar e escutar os pedidos e sair da nossa exigência e pensar dentro desses pedidos o que sou eu e o que condiz com o meu plano de ser mulher. Para que a gente possa fazer as pazes com a nossa fome, de que a gente não vai conseguir fazer tudo. Mas que cada vez é a hora da gente alimentar um pouquinho das nossas demandas. Qual é a sua demanda de ser mulher? O que você gostaria de ser como mulher? E aí sim você vai começar a construir isso. Perfeição não existe. Né? Essa é a nossa cilada. Como a gente pode ser inteira. Porque inteireza existe. Nossa, Sim? nossa. Caraca, 2 minutos para terminar. Arrasou. Aê! Tá vendo só? Tá vendo só? Arrasou. Consegui. Fê, 3 coisas. Primeiro, eu quero fazer uma declaração aqui. Você já sabe. Essa mulher, gente, ela conversa com todo mundo. Ela vê uma pessoa e se interessa realmente, de verdade, pela vida dessa pessoa. E ela tira o melhor de nós. Isso eu posso dizer.
duas coisas. Isso é a primeira, agora mais duas. Uma, eu gostaria que você nos indicasse, pode não ser agora, mas depois, um livro para inspiração dessa semana, para a gente poder postar um livro que vocês pode estar lendo agora. E quero te agradecer. Eu escolhi você, esperei hoje, a gente iria começar no dia 1º, esperei hoje na segunda-feira, dia 3, para começar essa live, porque você realmente acreditou no projeto quando eu cheguei para você e contei desse belo sonho de fazer o melhor para essas mulheres. E você realmente acreditou de cabeça nisso. E te desejo o maior sucesso do mundo. Você, por favor, coloque aqui todas as suas redes, acompanhem essa mulher, porque assim, Se o que ela inscreva tem... no canal do YouTube, tem vídeo toda semana, gente. Fernanda Ock no canal do YouTube, se inscreva lá. Estamos chegando Dá um quase like, no 1000. dá um like. Tem que chegar no 1000 para eles distribuírem, gente. Vamos lá. Gente, vamos falar porque, assim, é toda mensagem toda semana e, assim, obrigada. Só tenho isso para te dizer. E deixar o convite aqui para você terminar os 30 dias de live. E aí, o que você acha? Aceita? Olha na sua agenda. Que dia que vai ser? Vai ser. Bom, a gente combina, a gente a combina. gente combina. Se eu então, tiver tá agenda, se eu tiver agenda, eu vou estar. Né? Fechado. Se o meu limite permitir. Né? Eu sei. Mulheres, eu desejo que a gente possa ser muito feliz. E tem uma frase que eu tenho repetido muito: felicidade não é ter incômodos, não ter incômodos. Né? Felicidade não é não ter incômodos, mas fazer dos nossos incômodos coisas incríveis. A gente fazer da nossa fome coisas incríveis. A gente fazer as pazes com isso e aí poder ter trabalhos incríveis, famílias incríveis, sermos mulheres incríveis, não perfeitas, incríveis. Não perfeitas. Rapidinho, Fê, além de pessoalmente, você também atende, faz o seu atendimento online, não é isso? Faço. Então, atendo gente de Portugal, né? Do mundo inteiro, então, vocês que aí pode entrar em contato, Fernanda é super acessível. E amanhã nossa live 30 dias, será 12h30, às 12h30, Portugal, 8h30, Brasil. Então, quem estiver aí do Brasil assistindo, entra, vocês vão gostar muito também da nossa convidada de amanhã, tá bom? Beijo, gente. Beijo, Fê. Eu escrevo? O livro manda para mim, manda para mim. Já? Não, já fala. Se tem na cabeça, fala. Eu tô lendo 2 livros, assim, eu tenho vários livros que meus livros preferidos são sempre Clarice Lispector, A Descoberta do Mundo, Adélia Prado, Cecília Meirelles. Eu sou da poesia, né? As mulheres que vão para as entranhas. Mas eu tô lendo atualmente, não acabei, tá, gente? Então, se tiver alguma coisa no meio aí que eu não gostei, aí eu reposto. Mas eu tô lendo atualmente 3 livros. Arroz de Palma, que é um livro incrível sobre família. Arroz de Palma, que é do Francisco Azevedo. Eu tô lendo a biografia da Michelle Obama, que tá sendo um livro incrível também. Tô querendo muito ler. Bom você falar isso, tá gostando? Sim, tô gostando. Boa. E O Maior Poder do Mundo, que é do Tiago Brunet. São esses 3 livros que eu tô lendo atualmente. Então são livros que também me inspiram. Então, ótimo. Obrigada, gente. Uma boa beijo. Noite, uma boa semana para nós. Um beijo para minha terra, para minha cidade, Niterói. Beijo para Portugal também. Tchau. Fica com Deus. Tchau. Ó, a live vai ficar aqui salva, galera.